Olá! Na nossa leitura e estudo do livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, vamos agora ao capítulo 4, onde André Luiz, junto do instrutor de nosso lar, Alexandre, se encontra num trabalho de sessão mediúnica aqui na Terra, e ele procurando, do lado espiritual, entender este processo do desenvolvimento mediúnico, onde Alexandre lhe propicia diversos esclarecimentos e, consequentemente, a nós igualmente estes esclarecimentos, tá? E este capítulo agora, muito importante, se denomina vampirismo. Vamos entender o que no campo da espiritualidade se entende por esta questão do vampirismo. E André Luiz começa esse capítulo dizendo o seguinte: a sessão de desenvolvimento mediúnico, segundo deduzi da palestra entre os amigos encarnados, fora muito escassa em realizações para eles. Todavia, não se verificava o mesmo em nosso ambiente, onde se podia ver enorme satisfação em todas as fisionomias, a começar de Alexandre, que se mostrava jubiloso. Os trabalhos haviam tomado mais de 2 horas e, com efeito, embora me conservasse retraído, ponderando os ensinamentos da noite, minúcia a minúcia, observei o esforço intenso despendido pelos servidores da nossa esfera espiritual. Muitos deles, em grande número, não somente assistiam os companheiros terrestres, senão também atendiam a longas filas de entidades sofredoras de nosso plano. Alexandre, um instrutor devotado, movimentara-se de mil modos e, tocando a tecla que mais me impressionara no círculo das observações do nobre concerto de serviços, acentuou satisfeito em se reaproximando-me. Graças ao senhor, André, tivemos uma noite feliz. Muito trabalho contra o vampirismo. Oh, era o vampirismo a tese que me preocupava, diz André. Vira os mais estranhos bacilos da natureza psíquica, completamente desconhecidos da microbiologia mais avançada. Não guardavam a forma esférica das cocáceas, nem o tipo de bastonete das bacteriáceas diversas. Entretanto, formavam também colônias densas e terríveis. Reconhecera-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Veja que, além das bactérias, micróbios, vírus que nos atestam e nos afetam no campo físico da matéria, há também os elementos psíquicos que atuam também em processos destrutivos das nossas células mais dedicadas, advindas destas bactérias ou destas larvas, como diz às vezes André Luiz, explicando-nos, né, advindas do plano dos espíritos. Vamos entender melhor esta situação. Que significava aquele mundo novo? Que agentes seriam aqueles caracterizados por indefinível e pernicioso poder? Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? Não me contive, expus ao orientador francamente minhas dúvidas e temores. Alexandre sorriu e considerou. Muito bem, André. Você veio observar trabalhos de mediunidade e está procurando aqui o seu lugar de médico. É natural. Se estivesse especializado noutra profissão, teria identificado outros aspectos do assunto em análise. E a encorajar-me, diz André, fraternalmente acrescentou: você demonstra boa preparação diante da medicina espiritual que lhe aguarda os estudos. Depois de uma longa pausa, prosseguiu explicando. Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, tidos como vampiros, entre os homens, é o fantasma dos mortos que se retira do sepulcro
alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está totalmente errada. Apenas cumpre considerar que entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias e, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo da carne dos homens. Vejo que ele compara o morcego e o vampiro nos contos, nos contos de terror extraterrestres, né? Daquele vampiro que suga o sangue das pessoas, né? Mas que ele diz que essa definição não está totalmente errada no sentido da qual o vampirismo do lado do plano espiritual atua igualmente. São seres desencarnados que indebitamente, segundo as explicações de Alexandre, sugam as energias dos homens encarnados, né? Nós sabemos que muitas das vezes os espíritos que desencarnam, ainda muito presos à matéria, muito ligados ainda às questões do próprio corpo físico, do próprio corpo do plano material, né? Sentem a necessidade de suprir. É como se viciados na obtenção dos prazeres da carne, nos sentidos da absorção da matéria, né, fizessem com que eles se tornassem vampiros. Nesse aspecto, em outros estudos já realizados, né, aqueles encarnados que viciados no tabagismo e no alcoolismo, né, se encontram sempre ou quase sempre ligados a entidades desencarnadas que estão ali a sugar estes vapores etílicos ou aquelas fumaças das nicotinas do tabagismo, né? Então nós sempre temos estas entidades quando não respeitados os equilíbrios necessários, damos a guarida a estes espíritos junto de nós mesmos. Continuando as explicações, Alexandre fez ligeiro intervalo na conversação, dando a entender que expusera preliminarmente de mais sérios esclarecimentos e continuou. Você não ignora, André, que no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido. O pneumococo aloja-se habitualmente nos pulmões. O bacilo de Hebert localiza-se nos intestinos, onde produz a febre tifoide. E o bacilo de Klebsiella situa-se nas mucosas, onde provoca a difteria. Em condições especiais do organismo proliferam os bacilos de Hansen, que dá hanseníase, ou de Koch. Acredita você que semelhantes formações microscópicas se circunscreve tão somente à carne transitória? Não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresas em suas formas mais variadas? No campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos: a cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo de cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro do molde pré-existente do corpo espiritual, atingindo o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Nós sabemos que nós somos espíritos, nós não somos matéria. No universo existe espírito e matéria, e acima dos dois o Criador, Deus. O espírito age através de fluidos tênues,
de fluidos quintessenciados pelo pensamento. E é no pensamento do espírito que reside toda forma de equilíbrio e também de desequilíbrios. E estes desequilíbrios, no entender desta lição que nos traz aqui André, através do instrutor Alexandre, pode nos trazer profundos problemas físicos, atacando as células materiais do nosso corpo físico. Então, toda forma de desequilíbrio faz com que nós nos coloquemos em situações de darmos guaridas a entidades inferiores que sugam como vampiros e proliferam de bactérias e vírus contaminantes no nosso corpo perispiritual e que atua igualmente também no corpo material. Não é à toa que Jesus nos aconselhou: orai e vigiai. Vigiai o quê? Vigiai os nossos pensamentos, vigiar as nossas atitudes, vigiar a nossa forma de ser. Mas damos continuidade a esta interessante lição que nos traz André. Compreendi onde o instrutor desejava chegar. Entretanto, as suas considerações relativas às novas expressões microbianas davam ensejo a certas indagações. Como encarar o problema das formações iniciais? Enquadrava-se a ficção psíquica no mesmo quadro sintomatológico que conhecera até então para enfermidades orgânicas em geral? Haveria contágio de moléstias da alma? E seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenômenos patológicos da carne não mais deixariam existir? Afirmara Virchow que o corpo humano é um país celular onde cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos provocado pelas invasões de elementos externos. De fato, a criatura humana, desde o berço, deve lutar contra diversas flagelações climáticas, entre venenos e bactérias de variadas origens. Como explicar agora o quadro novo que me defrontava, os escassos conhecimentos? Não sopitei a curiosidade recorrendo à admirável experiência de Alexandre, perguntei: ouça, querido amigo, como se verificam os processos mórbidos de ascendência psíquica? Não resulta a afecção do assédio de forças exteriores? Em nosso domínio, como explicar esta questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas, ou estas que avassalam a alma impondo-lhe certas enfermidades? Nessa última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade de contágio? O orientador ouviu-me atencioso e esclareceu. Primeiramente, André, a semeadura, depois a colheita. E tanto as sementes de trigo como de escauracho, encontrando terra propícia, produzirão ao seu modo e na mesma pauta de multiplicação. Nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. Você está observando o setor das larvas com justificável admiração. Não tenha dúvida. Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. As ações produzem efeitos. Os ressentimentos geram criações. Os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. Lembremos-nos de que pensamento é energia projetada. E em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulações nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado. Desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça ambiente propício entre companheiros do mesmo nível,
Naturalmente, no campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona com violência, enquanto entre nós se desenvolve com as modificações naturais. Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhe são consequentes, e estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e de defesa. Orai e vigiai. Está aqui o resumo, ou melhor dizendo, o esclarecimento do plano espiritual, as palavras do Mestre Jesus do orai e vigiai. Nós, nos diversos transtornos psíquicos que causamos a nós mesmos e a outras, nós provocamos estas formas de pensamentos deletérias que provocam larvas psíquicas que atuam tanto no campo do corpo perispiritual como no corpo do corpo físico. Evidenciando extrema prudência no exame dos fatos e prevenindo-me contra qualquer concepção menos digna no círculo das apreciações da obra divina, o Alexandre acrescentou: sei que a sua perplexidade é enorme, André. No entanto, você não pode esquecer a nossa condição de velhos reincidentes no abuso das leis divinas. Desde o primeiro dia da razão na mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos, sugerindo-nos regras de bem viver. Contudo, à medida que se refinam conhecimentos intelectuais, parece que há o menor respeito no homem para com as dádivas sagradas. Os pais terrestres, com raríssima exceção, são as primeiras sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhinhos. Comumente, aos 20 anos, em virtude da inércia dos vigias do lar, a mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades doentias, muito mais interessados nos serviços dos alfaiates que no esclarecimento dos professores. Alcançando o monte do casamento, muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. Cumpre ainda reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra nossas próprias forças vitais. Entre abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos do que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e degenerescências psíquicas? O plano superior jamais nega recurso aos necessitados de toda a ordem, e valendo-se dos mínimos ensejos, auxilia os irmãos de humanidade na restauração de seus patrimônios, seja cooperando com a natureza ou inspirando a descoberta de novas fontes de medicamentos, de fontes medicamentosas e reparadoras. Por nossa vez, em nos despojando dos fluidos mais grosseiros da carne, através da morte física, à proporção que nos elevamos em compreensão e competência, transformamo-nos em auxiliares diretos das criaturas. Apesar disso, porém, o cipoal da ignorância humana é ainda muito espesso. E o vampirismo mantém considerável expressão, porque se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. Ninguém lhe confundirá os desígnios, e a morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Desse modo, a promiscuidade entre os encarnados, indiferentes às leis divinas, e os desencarnados que a ela têm sido indiferentes, é muito grande ainda na crosta da terra. Absolutamente sem preparo, e tendo vivido muito mais de sensações
animalizadas do que de sentimentos, desculpe, do que de sentimentos e pensamentos puros, a, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantada aos ambientes domésticos que lhe alimentavam o campo emocional. É o parasitismo dos espíritos desencarnados junto aos encarnados. Na maioria das vezes e na maioria dos casos, não se trata necessariamente de espíritos malévolos ou vingativos ou desejando o mal de quem quer que seja, apenas viciados nas questões do abuso da matéria e se imantam como parasitas aos espíritos encarnados, sugando-lhes as suas forças e energias. Dolorosa ignorância prende-lhes ainda os corações, repletos de particularismos, encarcerados no magnetismo terrestre, enganando a si próprias e fortificando as suas antigas ilusões da matéria. Aos infelizes que caírem em semelhantes condições de parasitismo, as larvas que você observa servem de alimento habitual. Deus meus! Exclama André sob forte espanto. Alexandre, porém, acrescenta: semelhantes larvas são portadoras de vigoroso magnetismo animal. Observando talvez que muitas e torturantes indagações se me entrechocavam no cérebro, o instrutor considerou. Naturalmente, André, que a fauna microbiana em análise não será servida em pratos, bastará ao desencarnado agarrar-se ao companheiro de ignorância ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das árvores e açugar-lhe a sua substância vital. Não conseguia dissimular o assombro que me dominava. Eis aqui uma visão clara de quais são os processos obsessivos de que todos nós estamos sujeitos, né? E na medida em que nós ainda nos afastamos das leis divinas do amor, das leis de equilíbrio, do bem viver, do bem conduzir as nossas atitudes, estaremos sempre sujeitos a estes vampiros psíquicos das nossas energias físicas, materiais e espirituais. Por que tamanha estranheza, André? Perguntou o orientador. E nós outros, quando nas esferas da carne? Nossas mesas, agora ele explicando, né, que nós fazemos a mesma coisa com os nossos irmãos inferiores. Nossas mesas não se mantinham à custa de víscera dos touros e das aves? A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis, sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos, não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos para melhor atenderem à obra do Pai, dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muito deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com a máxima eficiência. O suíno comum era localizado por nós em regime de ceva, e o pobre animal, muitas vezes à custa de resíduos, devia criar para nosso uso certas reservas de gordura até que se prostrasse de todo ao peso de banhas doentias e abundantes. Colocávamos gansos nas engordadeiras para que hipertrofiasse o fígado de modo a obter pastas substanciosas destinadas a quitutes que ficaram famosos. Esse aspecto dos gansos nos parece agora, eu li certa matéria há algum tempo atrás, onde hoje já é proibida esta questão da hipertrofia do fígado dos gansos para fazer esses patês famosos, né? Despreocupados que éramos das faltas cometidas na matéria com a suposta vantagem de enriquecer os valores culinários. Em cada nós doía o quadro comovente das vacas mães em direção ao matadouro para que as nossas panelas transpirassem agradavelmente.
encarecíamos com toda a responsabilidade da ciência a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecíamos de que a nossa inteligência tão fértil na descoberta de comodidade e conforto teria recursos sim de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrermos às indústrias da morte de nossos irmãos inferiores. Esquecíamos de que o aumento dos laticínios para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa, porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo como lar será também sagrado. Vejam que nós podemos nos impressionar nessa lição com o vampirismo decorrente do plano espiritual de entidades inferiores a nos sugar as nossas energias no campo da matéria e espiritual. Nós outros, hoje ainda encarnados, né, somos igualmente vampiros e parasitas dos nossos irmãos inferiores, sugando-lhes o sangue, as vísceras, fazendo com que as nossas mesas tornassem lautas para os nossos banquetes, né? Dia virá que, quando a nossa consciência espiritual aumentar, e esta é, acredito eu, até segundo as próprias palavras de Chico Xavier, a missão de André Luiz, ao trazer de esferas mais elevadas do plano espiritual, estas noções de superioridade espiritual a que temos que ascender, para que um dia deixemos de matarmos os animais e nos alimentarmos mais espiritualmente do que materialmente. Contudo, meu amigo, propus-me a considerar, diz André, a ideia de que muita gente na Terra vive à mercê de vampiros invisíveis é francamente desagradável e inquietante. E a proteção das esferas mais altas? E o amparo das entidades angélicas, a amorosa defesa dos nossos superiores, os nossos mentores, os nossos anjos guardiões? André, meu caro, falou Alexandre benevolente, devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos. Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução através da colaboração do amor, da administração e da obediência. Atrever-nos-íamos a declarar, porventura, que somos bons para os seres que nos eram inferiores? Por isso que o estudo do Evangelho de Jesus é primordial para nós. Entendermos definitivamente as lições de amor que nos traz o Mestre, para que possamos conviver com os irmãos inferiores da animalidade em regime de harmonia. Nós não lhe devastávamos a vida personificando diabólicas figuras em seus caminhos. Claro que não desejamos criar um princípio de falsa proteção aos irracionais, obrigados como nós outros a cooperar com a melhor parte de suas forças e possibilidades, no engrandecimento e na harmonia da vida, nem sugerirmos a perigosa conservação dos elementos reconhecidamente daninhos. Todavia, André, devemos esclarecer que no capítulo da indiferença nossa para com a sorte dos animais, da qual participamos no quadro das atividades humanas, nenhum de nós poderia, em sã consciência, atirar a primeira pedra. Os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem desesperados à aproximação do homem de qualquer condição, excetuando-se os animais domésticos que, por confiarem em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo no matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição. Incapazes de discernir com o raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão.
Se não protegermos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou como germes frágeis de racionalidade nos pesados vasos do instinto, se abusarmos largamente da sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir agora o amparo de superiores benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar pela nossa lastimável condição de infratores da lei de auxílios mútuos? Na qualidade de médico, você não pode ignorar que o embriologista, contemplando o feto humano em seus primeiros dias, à distância do veículo natural, não poderá afirmar com certeza se tem sob os olhos o germe de um homem ou de um cavalo. O médico legista encontra dificuldades para determinar se aquela mancha de sangue encontrada eventualmente provém de um homem, de um cão ou de um macaco. O animal possui igualmente o seu sistema endócrino, suas reservas de hormônios, seus processos particulares de reprodução em cada espécie e, por isso mesmo, tem sido o auxiliar precioso e fiel da ciência na descoberta dos mais eficientes serviços de cura das moléstias humanas, colaborando ativamente na defesa da civilização. Entretanto, interrompera-se um instante o instrutor e, considerando a gravidade do assunto, perguntei com emoção: mas como então solucionar tão dolorosos problemas? E Alexandre continua: os problemas são nossos, André. Esclareceu ele tranquilamente. Não nos cabe condenar a ninguém. Abandonando-nos às faixas de nosso primitivismo, devemos acordar a nossa própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é a de amparar o inferior e educá-lo. E os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países há muitos séculos. Não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos de um momento para o outro, nem substituir os hábitos arraigados e viciosos da alimentação imprópria de maneira repentina. Refletem eles igualmente nossos erros multimilenares, mas na qualidade de filhos endividados para com Deus e com a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros, encarnados, mais experientes e esclarecidos, para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais com o espírito de respeito, educação e entendimento. Depois de ligeiro intervalo, o instrutor observou: semelhante realização, André, é de importância essencial na vida humana, porque sem amor para com os nossos inferiores, e eu diria também para com os nossos semelhantes, nós não podemos aguardar a proteção dos superiores. Sem respeito para com os outros, não devemos esperar o respeito alheio. Se temos nós sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam entre as formas terrenas, abusando de nosso poder racional ante a fraqueza da inteligência deles, não é demais que, por força da animalidade que conserva desveladamente, venha cair a maioria das criaturas em situações enfermiças pelo vampirismo das entidades que lhes são afins na esfera invisível. Os esclarecimentos de Alexandre, ministrados sem presunção e sem crítica, penetravam-me fundo. Algo de novo despertava-me o ser. Era o espírito de veneração por todas as coisas, o reconhecimento efetivo do paternal poder do Senhor do Universo. O delicado orientador interrompeu meu transporte de íntima adoração ao Pai, acentuando: segundo observas, André, o legítimo desenvolvimento mediúnico é problema de ascensão espiritual dos candidatos às percepções sublimes. Entretanto, André, não importa que os nossos amigos, ansiosos pelos altos valores psíquicos, tenham vindo até aqui sem a devida preparação.
embora incipientes no assunto, lucraram muitíssimo, porque foram auxiliados contra o vampirismo venenoso e destruidor. Surpreendeu-se você com as larvas que lhe avassalam as energias espirituais? Agora verá as entidades exploradoras que permanecem fora deste recinto esperando-lhe o regresso lá para casa. Lá fora? Pergunta André alarmado. Sim, respondeu Alexandre. Se os nossos irmãos conseguissem de fato estabelecer sobre si mesmo os desejáveis golpes de disciplina, de harmonia, muito ganhariam em força contra a influenciação dos infelizes que os seguem, lamentavelmente. No entanto, são raros os que mantêm a necessária resolução no terreno da aplicação viva da luz que recebem. A maioria, rompido o nosso círculo magnético de auxílio, organizado no curso de cada reunião, esquece as bênçãos recebidas e volta-se novamente para as mesmas condições deploráveis de horas antes subjugada pelos vampiros renitentes e cruéis. Oh, que lição! Exclama André. Notando que os nossos amigos encarnados se dispunham a sair, um instrutor convidou: venha comigo à via pública e observe por si mesmo. E aqui, embora um pouco longo este capítulo, como são praticamente quase todos os capítulos dessa obra de André Luiz, mas que são tão necessárias ao nosso esclarecimento e à busca pela nossa conscientização espiritual para o nosso próprio benefício de desenvolvimento, né? Nós temos aqui nesse capítulo do vampirismo, né, informações e explicações tão claras e às vezes claras demais, né, a todos os males que nós sofremos aqui na matéria, mas que não deixam de ser necessários para o nosso esclarecimento e para que nós possamos, alertados já de há muitos séculos por Jesus, do praticamente simples, mas eficientemente orai e vigiai as nossas atitudes. E vejamos agora os problemas que nos acarretam as influenciações negativas que sofremos do dia a dia, a miúde, no próximo capítulo, no capítulo 5 desta obra, que se denomina Influenciação. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem essas lições, como eu espero também poder aproveitar, e que continuemos juntos nesses estudos que só têm a fazer o benefício da nossa própria concepção de espiritualidade e podermos evoluir disciplinadamente. Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.